Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Antes de mais nada, eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Deixe também o seu comentário, diga de onde você está acompanhando o vídeo e apoiando o nosso presidente Bolsonaro. Bom, meus amigos, essa semana o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, retirou da Comissão de Transparência Eleitoral, um membro das Forças Armadas que acompanhava ali a comissão, o Coronel Santana, alegando que ele publicou nas redes sociais privadas, nas redes sociais dele, conteúdo que colocavam ali em xeque, digamos assim, as urnas eletrônicas, Então ele quis dizer que o militar não estava ali com a idoneidade para participar do processo eleitoral, que não estava com a isenção necessária, Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os desdobramentos e sobre a incisiva resposta do ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, tá? Antes disso, só quero ler aqui um trecho da matéria para a gente fazer os comentários necessários. Olha só. General Paulo Sérgio se manifesta e surge explicação para a exclusão de coronel de fiscalização no TSE. Então, olha só, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, enviou um ofício ao Ministério da Defesa comunicando ter descredenciado um coronel do Exército da equipe de técnicos designados pela pasta para inspecionar os códigos-fonte da urna eletrônica e de todo o sistema eletrônico de votação, Na verdade, a coisa, da maneira que se deu, é que complicou tudo, Porque olha só, é fato que o coronel publicou nas redes sociais dele um material colocando em dúvida as urnas eletrônicas. O que, na minha opinião, ele tem todo o direito de fazer como cidadão, como patriota, preocupado em ter mais transparência nas eleições, Mas a gente precisa ter lá, nessa equipe de técnicos das Forças Armadas, pessoas que não coloquem em dúvida o seu trabalho lá, perante a velha mídia e perante o sistema. O sistema precisa ver que realmente são pessoas idôneas, isentas, imparciais, que estão lá para apurar e fiscalizar o processo, tá? Então os militares, eles não podem, por exemplo, demonstrar apoio ao presidente Bolsonaro ou ficar falando contra as urnas eletrônicas, Porque senão o sistema vai usar isso aí para descredibilizar as Forças Armadas, Então nós precisamos que os técnicos vão lá e façam um trabalho técnico. Mais nada, tá? Então, assim, o Exército concorda com esse posicionamento. Então, visando isso, eles já estavam verificando a possibilidade de trocar, de substituir o Coronel Santana, por conta dessas publicações aí. Mas o ministro Edson Fachin pegou e expôs isso. Sabe, esse ofício foi totalmente desnecessário, ele criou um desgaste, um atrito desnecessário. Sabe, um assessor do ministro Edson Fachin poderia ter ligado para o ministro da Defesa e conversado a respeito, eu tenho certeza que a situação teria sido resolvida. De maneira simples, fácil, rápida, sabe? Não precisaria todo esse desgaste, mas não, ele preferiu expor o caso da maneira que expôs. Então olha só o que aconteceu, o ofício é assinado também, foi assinado pelo vice-presidente Alexandre de Moraes, que será o próximo presidente, O motivo para o veto à participação do coronel Ricardo Santana na inspeção foi a notícia de que mensagens publicadas por ele sobre o processo eleitoral foram rotuladas como falsas por plataformas em rede social. Então, abre aspas para a fala do ministro Edson Fachin. Conforme a apuração da imprensa, mensagens compartilhadas pelo coronel foram rotuladas como falsas e se prestaram a fazer militância contra as mesmas urnas eletrônicas que, na qualidade de técnico que solicitou o credenciamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral para fiscalizar, diz o texto assinado por Fachin e Moraes. Pois é, a nota foi assinada também pelo ministro Alexandre de Moraes, mas eu queria dizer o seguinte, com o devido respeito, ministro Edson Fachin, quem é o senhor para falar de isenção ou de suspeição? O senhor é o ministro que foi colocado aí pelo governo do PT. O senhor é o ministro que abertamente fez campanha para Dilma, militou para o Partido dos Trabalhadores, para Dilma, foi um militante petista e que agora está presidindo o TSE à medida que um dos candidatos é do PT e que foi descondenado numa manobra jurídica encabeçada pelo senhor e corroborada pelos seus pares e que acabou descondenando o ex-presidiário Lula, portanto tornando elegível para essas eleições. Então o senhor deveria se considerar suspeito acima de tudo. Deveria ser considerar a pessoa menos isenta e idônea para presidir o processo eleitoral ou a corte eleitoral. Então, na minha opinião, o senhor é a pessoa menos indicada para falar de isenção, tá certo? O coronel, na minha opinião,
tem aí o direito de colocar o que quiser nas suas redes sociais, e como o próprio ministro da Defesa colocou aqui, eu vou ler para vocês, ó. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, resolveu se manifestar. Abre aspas, o trabalho da equipe das Forças Armadas no âmbito da fiscalização do sistema eletrônico de votação é técnico e realizado de forma coletiva por seus integrantes, além de ser estritamente institucional. Não tem a ver com a vontade pessoal dos integrantes, foi isso que ele quis dizer. As atividades seguem a resolução tal, né? Assim não há interferência das posições pessoais dos integrantes no trabalho da equipe. E diz o texto enviado pela pasta. Entende-se que as outras instituições, da mesma forma, realizam o trabalho de fiscalização com este perfil, ou seja, independentemente das posições pessoais dos integrantes de suas equipes, sobre o uso das mídias sociais, os militares ficam sujeitos à regulação das forças, acrescenta a nota. Então, o ministro general Paulo Sérgio Nogueira defendeu aqui o integrante, o militar, né, o coronel Santana, e disse que, a posição pessoal dele não ia interferir no trabalho. Ele é uma pessoa técnica, um profissional. Portanto, ele estava ali para assegurar a segurança das urnas, né, das máquinas, para dar mais legitimidade, para dar mais transparência. E quem tem que confiar no coronel somos nós, é o povo brasileiro. Na minha opinião, não são outras pessoas, não, porque essas outras pessoas não receberam nenhum voto para fazerem o que estão fazendo, não receberam a confiança do povo. Se a gente fizesse uma eleição aqui para ver quem seria o presidente do TSE, eu tenho certeza que todos os últimos, não me refiro só aos atuais, todos os últimos não seriam eleitos, tá? Para ocupar o cargo que já ocuparam aqui ou que estão ocupando, né? Mas tudo bem, o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, ele também criticou, olha só, Exército critica a TSE por excluir militar de comissão e decide não indicar um substituto. Então, o coronel não vai ser substituído. E, na minha opinião, foi uma decisão acertada, tá? Porque é claro que fazer falta ele vai, não é? Mas a equipe, como um todo, está muito bem preparada, né? Está muito bem assessorada e tem a capacidade técnica para conferir ali os códigos-fontes e tudo que mais for necessário para estabelecer, então, a segurança no processo eleitoral, que vai garantir um processo limpo, seguro e transparente, tá? Agora, algo que o ministro Edson Fachin deveria esclarecer também, para finalizar esse vídeo, é justamente o porquê ele negou acesso ao código-fonte das urnas das eleições de 2014 e 2018, que foram solicitadas pelo general Paulo Sérgio Nogueira, né? Pelo Ministério da Defesa. Por quê? O que ele tem a esconder? Por que não quis liberar acesso às Forças Armadas? Quem não deve, não teme, meus amigos. Essa é a questão. Coloque aí nos comentários por que vocês acham que o Fachin negou acesso a esses dados. É isso, né, meus amigos? A Comissão de Transparência, que, ao que parece, tudo que menos quer é transparência, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.